Meu primeiro contato com droga foi no colégio. Geralmente assim, o colégio era uma das portas de entrada onde você se permite um bocado de coisa que você nunca viu nem fez na vida, né? Assim, o primeiro contato foi com o comprimido de artânio. E depois, com uma semana ou duas, assim, aquela mesma história que a gente acha que são em filme e novela, chega um amigo e diz, eu tenho algo melhor, algo que vai deixar a gente mais leve. Então eu experimentei um baseado. Aí essa foi a droga que eu mais me identifiquei. Passei muito tempo assim usando e conciliei com o meu trabalho, que eu trabalhava com música, e achava que eu só conseguiria ter uma boa desenvoltura, expressar meu sentimento através do instrumento, através da música, quando fumasse, assim, específico, um baseado em maconha. Então passaram-se muitos anos. E depois disso, outra pessoa me apresentou uma droga, que foi o crack. Aí foi onde eu encontrei, assim, o maior problema da minha vida em relação às drogas. Foi o crack, porque veio com um efeito devastador na minha vida. Assim, eu sou filho único e nós somos de uma família humilde, mas graças a Deus, assim, minha mãe sempre conseguiu me dar uma boa educação, estudei em bons colégios e sempre gostei de estar me instruindo. Só que esse crack, em 5 anos, ele destruiu toda a construção de uma vida, assim, no aspecto moral, financeiro, tudo. Foi um choque muito grande para mim, assim, quando eu percebi que estava em total dependência, sabe? Depois do 3º, 4º uso, assim, eu não queria mais nada na vida, já não queria mais de trabalhar, já deixava de ter contato com as pessoas que não faziam parte desse ciclo. E cada vez mais eu fui me afastando das pessoas. E quando chegou um determinado momento que eu estava só, e não tinha mais ninguém, aí eu comecei a entrar mais assim naquela tristeza, depressão, como queira. E foi quando eu comecei a usar mais assim. Eu passei a morar só, eu morava com minha mãe, tem uma casa, minha casa estava alugada, eu pedi a casa, fui morar só para ficar mais à vontade, para poder consumir o crack, eu sempre gostei de consumir só. E comecei assim, minha história não é diferente de qualquer pessoa, tudo que tinha se foi, tudo. E quando eu percebi que estava assim, num caminho que não tinha volta, eu resolvi lutar. Aí eu comecei a pedir ajuda, a pedir socorro. Eu sabia que sozinho eu não ia conseguir. Meu primeiro contato com tratamento foi em um centro de autoajuda aqui do Recife. Desafio Jovem do Recife. O Pastor Joel é um centro pioneiro, assim, através dele muitos outros nasceram, e que bom que nasceram, assim, mas este é um centro pioneiro, um centro que tem muita experiência em lidar com vida e com alma. E eu fui em 2006, fui muito bem acolhido, só que não era o meu momento. Eu fui porque, assim, estava com alguma sentimento de culpa, assim, não estava indo por mim. E nesse determinado acontecimento, meu filho tinha nascido fazia 3, 4 meses, então assim, dentro de mim estava camuflando a minha abstinência, o meu desejo de sair, eu usava muito isso, saudade do meu filho, e com 1 mês e 10 dias eu voltei para casa, e dizendo a todo mundo que estava bem, já conhecia o caminho, só que na verdade o que eu queria era voltar a usar, tá entendendo? Então vim para casa, então foi pior. Então em 2007 eu pedi novamente ajuda. Fui ao CAPES, o CPTRA, onde fui muito bem acolhido, assim. E daí desse tratamento eu pude encontrar assim uma informação a mais sobre o que é a droga, tecnicamente falando, assim. E comecei a aprender mais sobre as drogas e como lidar com ela, tá entendendo? Através dos técnicos e pronto, foi um auxílio muito grande. Só que eu não estava segurando a abstinência. Então, tinha feito outras coisas que a família estava triste, então eu digo, eu vou me isolar, assim, e deixar eles acalmar um pouquinho. Mas, infelizmente, também não era o meu momento. E repeti o CAPES Centro, que eu passei 3 vezes no Desafio Jovem. Então, quando os pessoal já estavam desacreditados de mim, assim, ninguém mais me acreditava em mim. Só que eu queria sair, eu queria sair muito.
mesmo não conseguindo, não tendo ainda tomado assim uma atitude forte, uma atitude grande, eu queria sair assim, queria que aquilo não era vida para mim, eu era muito mais do que aquilo, muito, muito mais. Então, eu fui novamente ao Desafio Jovem e dessa vez eu estava querendo muito, muito, muito. Mas só que antes disso, eu já tinha implorado no CAPES uma ajuda maior, então me indicaram o albergamento. Aí eu tive um contato de 50 dias nesse albergue e foi tremendo, porque eu pude aprender mais e muito mais sobre a doença e um tratamento intensivo acompanhado por técnicos. Assim, porque a gente sempre tem que saber que a gente está vivendo assim uma luta. E assim, eu não faço apologia a religião nenhuma, mas a gente também tem que tratar o nosso espírito. Tá entendendo? A gente tem que estar no bom convívio, assim. Se você tem que estar com cuidar do espírito em si, tá perto de Deus. E quando eu resolvi conciliar esse tratamento técnico assim e cuidar do meu espírito assim, então as coisas começaram a ficar mais fácil. Eu já tenho ouvido falar nessa associação que cuida de drogodependentes assim fora do país. Já fazia tempo, então eu optei por perguntar como eu faria para ter um acesso e encaminhamento. Então fui até o Desafio Jovem, eles me indicaram. Só que eu queria ficar aqui no Brasil, queria ficar aqui em Recife. Mas assim, estava difícil. Porque eu já estava decidido a parar um basta, eu só precisava de mais um tempo, dessa vez de verdade, para desintoxicar. Assim, não estar perto durante esse tempo, assim. Dessa vez eu estava decidido que não queria mais aquilo para mim, assim. Queria voltar a viver, porque na verdade eu já estava morto e não sabia. Tá entendendo? Não a morte física, mas morto para a vida, assim. Sem interagir com nada, para nada, assim. E jogando todos os talentos que Deus me deu fora. Então, eu comecei a traçar novas metas e a primeira delas era desintoxicar, eu só precisava de um local para ficar. Então surgiu assim essa oportunidade de mim ir para a Espanha. E eu fiquei um pouco triste porque ia ficar muito longe. O projeto assim da família era que eu passasse 1 ano, 2 anos assim, mas eu não, dentro de mim eu sabia que eu não precisava de todo esse tempo, porque eu já sabia que só dependia de mim, só dependia de uma atitude, porque o não cabia a mim dizer as drogas. Então foi daí que eu já comecei a me sentir forte. Então eu concordei e fui à Espanha com a passagem de ida e volta. E eu já sabia que com 3 meses eu aproveitaria o bilhete para voltar. Daí eu me instalei numa associação que se chama Reto a la Esperança, uma associação que ela tem casa em todos os países. Na Espanha existem muitas casas assim, e é uma estrutura assim financeiramente incalculável. Assim, também um tratamento que é oferecido gratuitamente. E passei lá 3 meses. Já sabendo o que queria, estando naquele país, naquela cultura diferente, assim, eu fui aproveitando lá o momento. Era como se fosse uma férias, assim, porque eu já estava decidida a não querer mais nada da minha vida. Porque daí eu já tinha aprendido muito nos CAPs, no albergue e nos centros de autoajuda aqui, assim. Eu estava decidida a dar um basta na minha vida. Então, desde o momento que eu cheguei lá, eu fui só absorvendo força, também trocando experiência com as pessoas dali, que conviveram também com drogas, outros tipos de droga, fui conhecendo outro tipo de pessoas, outro tipo de sofrimento, né? Assim, com pessoas lá que eram muito drogas sintéticas, muita heroína, coisas na via, sabe? Esse tipo de coisa. E tinha muitas pessoas que tinham CIPRA, no caso HIV, tá entendendo? E por conta disso sofriam muito, assim, os depoimentos deles assim, mas ficavam contentes por não estar mais naquela vida de sofrimento, estar se tratando e ter retomado o rumo de sua vida. Então aquilo me deixou mais forte, mais esperançoso. Então, quando chegou o momento de voltar, o pessoal ficou muito triste em casa por conta de tudo que tinha passado. Todas as vezes que eu tinha ido e voltado e não tinha nenhum resultado. Só que dessa vez eu tinha feito uma coisa por mim e para mim. Tá entendendo? E quando eu voltei, o pessoal relutante, mas eu voltei porque eu sabia o que eu queria. 6 meses. Eu não conto o tempo direito, na verdade 6 meses, quase 7. Porque assim, a gente sabe que vai ser uma luta eterna e diária. O crack, qualquer droga química, ela é eterna e diária, é uma luta eterna e diária. Se você cada dia não estiver vigilante,
e atuante assim naquilo que você quer, você vai voltar. Então você vai ter que estar comprometido eternamente com o seu tratamento. Eu reconheço isso, eu reconheço que se eu vacilar assim, se eu achar que estou bem, aí vai ser o perigo. Aí as minhas defesas vão estar todas baixas, é uma luta diária. Então eu não costumo contar o tempo porque eu estou feliz assim como tá. Eu sabia que um dia eu ia conseguir trazer as coisas para mim de volta, mas não imaginava que ia ser dessa forma. Está muito bem assim. Quando eu era criança eu tinha um sonho, meu sonho era ser músico, então eu cresci, pedi muito a Deus assim, através dele ele me ensinou a tocar todos os instrumentos. Só que eu não queria mais voltar para esse trabalho, então eu sempre me encantei com a área de segurança privada. E graças a Deus hoje eu consegui também concluir tudo que eu queria fazer. Já estou à porta já de entrar na área e estou muito feliz assim, não quero trocar isso por nada. Existem sensações, a droga te traz sensações, mas a melhor sensação que tem é de viver, é de estar bem, estar em volta das pessoas que te querem, que verdadeiramente te amam. Assim, e eu estou muito feliz com isso, muito feliz.